cântico de júbilo ao Senhor. Vamos lá, igreja. A bondade e a misericórdia dele nunca falham. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele é digno. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: só tem uma pessoa mais bonita do que você nessa igreja, e você está falando com ela. Quem está feliz de estar na casa do Pai essa noite? Deus é fiel, hein, gente? Vai, tira mais um minutinho para levantar suas mãos e agradecer a bondade, fidelidade, misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua graça. Deus é fiel, aleluia. A Bíblia fala que nós que somos cristãos, nós que seguimos a Cristo, recebemos o Espírito, e a Bíblia diz que esse Espírito se chama Espírito de adoção. Quantos aqui foram adotados pelo Senhor? Isso significa dizer que de agora em diante nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados, e a Bíblia diz que dentro de nós esse Espírito clama dizendo: Abba Pai. Fala comigo: Abba Pai. Abba Pai significa paizinho querido. Fala comigo: paizinho querido. Fala: ó painho. Fala: ó painho. Tem algum baiano aqui essa noite? Deixa eu ver. Então fala bem alto aí, minha irmã: ó painho. Pera aí, leva um sem fio. Mano, leva um sem fio pra minha irmã aqui. Pera aí. Leva pra ela lá, pra ela falar o painho aqui. Olha lá. Vamos. Ai. Bem forte. Ah, painho, eu te amo. Jeová Jireh, Deus de provisão. Jeová Elohim, Jeová Rafá. Eita glória. Painho, eu te amo. Ei! Tu és maravilhoso. Painho, se aveste em voltar, que nós estamos sentindo sua falta. Painho, se aveste. Se aveste. Se aveste que a gente arreda daqui logo. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. De todas as coisas que Deus podia dar para Jesus começar o ministério dele, lembra daquele comercial que o pai chegava para a filha e filha, falava assim: filha, você já está na sua fase adulta, toma aqui o Rio Card e vai ser feliz. Lembra desse comercial? De todas as coisas que o pai podia dar para o filho, para ele começar seu ministério, concorda que Deus podia ter mandado alguns anjos para ajudar Jesus no ministério? Deus podia ter mandado dinheiro para ajudar Jesus no começo do ministério? Uma vez a gente teve um evento de avivamento, e um garoto, ele estava empolgado, e aí ele tinha visto alguém caindo no chão assim no poder. Aí ele chegou no ouvido do amigo dele e falou assim: aí mano, cai aí, eu estou começando meu ministério agora. Essa história é verdade. De todas as coisas que o pai poderia dar para Jesus começar o ministério dele, o pai deu para Jesus identidade. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pega na mão ou no ombro de umas 4 pessoas, sacode e fala assim: você é filho amado. Fala: essa é a sua identidade. Vai lá, umas 4. Fala com quem você nunca viu na vida. Fala com quem você nunca viu. Fala: você é filho amado, em quem o pai tem prazer. Fala: essa é a sua identidade. Gênesis no capítulo 32, versículo 22. Pega a sua Bíblia comigo.
O tema da palavra de hoje é: vale a pena ser fiel. Fala comigo, vale a pena ser fiel. Fala para quem está do seu lado, vale a pena ser fiel. A história fala de um homem chamado Jacó, você deve conhecer ele. Jacó é um dos patriarcas. Lembra que a gente geralmente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Para quem é novo convertido, eu estou te explicando. Abraão era o pai de Isaac e avô de Jacó. Jacó foi o último patriarca desses três, ok? Para você entender. E ele já era um homem muito abençoado por Deus. Ele era muito rico, muito rico, muito rico. Só que tinha um problema. Ele havia sido jurado de morte pelo irmão dele, porque ele havia roubado do irmão, comprado do irmão, o direito da bênção. E ele tinha recebido uma bênção, enganando seu pai. Eu já explico a história já. Um dia ele encontra Deus, porque na madrugada do dia em que ele ia reencontrar o irmão, ele falou: preciso orar, porque eu estou com medo. Quem aqui já teve uma ansiedade que te tirou o sono, porque tinha uma coisa muito séria para resolver no dia seguinte? Jacó. Aí Jacó fez um segredo, ele falou: já que eu estou ansioso, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar. E aí quando ele começa a orar, um anjo aparece. O texto diz assim: naquela noite Jacó se levantou, tomou suas mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar no lugar de passagem de Jaboque, o val de Jaboque. Depois de havê-los passar, atravessou o ribeiro. 24. Jacó então ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aí você vai ver depois no texto que esse homem não é um homem, na verdade é o anjo do Senhor. Era o próprio Deus que começou a lutar com Jacó. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Alguém vai falar: puxa, pastor, mas Deus não podia dominar Jacó? Aqui não está falando de uma força, mas de perseverança. Jacó não queria dar o braço a torcer, aí torceu a perna. Jacó não queria soltar o anjo, e aí deslocou a coxa dele enquanto lutavam. 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Cuidado que a baiana vai dar lugar ali de novo, hein? Me dá minha bênção para depois subir. E eu sempre achei esse texto um texto muito bonito, porque eu sempre vi aqui a perseverança de Jacó. Jacó perseverou. Só que tem um negócio esquisito aqui. Jacó era rico, próspero, cheio de filho, cheio de mulher. O cara tinha tudo. E o que ele pede para Deus? Eu quero ser abençoado. Não tem alguma coisa estranha aqui? Aliás, durante a pregação de hoje eu vou te mostrar várias vezes que Deus abençoou Jacó. E Jacó continuou correndo atrás de bênção. Porque talvez o que Jacó precisava não era de bênção. Ele estava atrás da aprovação de alguém. O problema de Jacó não era bênção, era identidade. É por isso que eu comecei falando de Jesus sendo batizado e o pai dizendo: você é meu filho. Não se esquece, você é meu filho. Você vai ser escorraçado nesse mundo, vão te pregar numa cruz, vão te abandonar. Aqueles que você escolheu para ser os seus discípulos vão te negar. Um deles vai até te trair. Eles vão te abandonar para morrer sozinho na cruz. Eles vão te deixar largado, mas não esquece, você é meu filho. E é engraçado que quando Jesus é abandonado na cruz, ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no fundo, a certeza de que ele ainda era filho, ainda ecoava aqui dentro: sou filho, sou filho. Identidade é algo que você tem certeza, independente das circunstâncias. Você é filho, ponto final, não tem o que fazer, é questão de DNA. Está no sangue. Ah, mas você é bandido, mas está no sangue. Ah, mas você não presta, mas está no sangue. É esse tipo de identidade. Meu Deus, pastor, está falando muito forte. Bandido, não presta. Identidade é uma coisa que você tem certeza, sem precisar de nenhuma circunstância para te provar. Esse é o problema da sua... Posso pregar para você? Esse é o problema da sua orfandade. É porque a sua orfandade faz você ser carente, necessitando que sua aprovação venha de outro lugar,
que sua identidade venha de outro lugar. Por isso que você muda de atitude de acordo com como te tratam. Se te tratam bem, você age bem. Se te tratam mal, você age mal. Porque na verdade suas atitudes não vêm da sua identidade, mas vêm de como você reage ao que os outros fazem com você, porque você não tem certeza de quem você é. Hoje eu quero falar da identidade de Jacó. O que aconteceu com esse garoto? Por que esse garoto, apesar de ser muito abençoado, toda hora abençoado, ele chega, eu quero uma bênção. Eu acho que na hora que ele falou isso, Deus falou assim, você está de brincadeira. Ai, garoto. Vem cá, Lúcio, um pouquinho. O que Jacó realmente queria não era ser abençoado. O que ele queria é alguém para... Boa, garoto. Eu não quero manipular os sentimentos de ninguém aqui, mas eu tenho irmãos aqui na igreja, irmãs aqui, que não tiveram seu pai presente. E só você sabe quanto faz falta. Boa, garoto. Papai está orgulhoso de você. Boa, menino. Esse é meu garoto. Aquele sorriso de canto de boca que só um pai pode dar para um filho, dizendo, esse é meu filho amado, que me dá muito prazer, me dá muita alegria. Você chegar de um dia cansado, chateado, e teu pai dizer, filho, está no caminho certo, garoto, está no caminho certo. O que Jacó precisava era isso. Pastor, como é que você sabe disso? Quem está afim hoje de entrar na história de Jacó, para a gente entender isso a fundo? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, minha oração, que o Senhor torne ela viva para nós essa noite, e que a gente saia daqui entendendo, vale a pena ser fiel, em nome de Jesus. Toca mais o ombro de mais 5 pessoas, fala, vale a pena ser fiel. Mais umas 5, vale a pena ser fiel, vai lá, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Vamos voltar no começo da história? Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Hoje, a gente vai fazer um passeio pela história de Jacó. Você está visitando a gente, seja bem-vindo à nossa casa. Eu sou o pastor Rafael. Hoje é meu privilégio de trazer a palavra. Então vai se acostumando, que essa palavra hoje Deus vai falar com você. Hoje, gente, quem gosta de suco de Bíblia, a gente vai ler muito hoje. Está pronto? Gosta de suco de Bíblia. Jacó, aí eu vou ajudar os irmãos mais novos na fé. Jacó tinha um irmão gêmeo, cujo nome era Esaú. Calhou do irmão gêmeo dele sair primeiro, por isso ser considerado o mais velho. Então Esaú era o mais velho. E naquela época tinha uma coisa chamada direito de primogenitura. Significa que toda a herança do pai seria administrada pelo filho mais velho. E o filho mais novo teria que servir ao filho mais velho. Então Esaú era o bambambam. Só para você entender. Só que sinceramente, seu bambambam, Jacó não estava aí para isso. Eu vou te mostrar no texto que o que Jacó queria não era a bênção, o que Jacó queria era um pai. Só que ele não sabia, então ele ficava correndo atrás da bênção. Vou te mostrar no texto. O texto diz 27, os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, aumenta um pouquinho para mim, um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja, Jacó era um garoto caseiro, Esaú era um garoto do mato. Ok? Jacó era menino de condomínio. 28. Isaac, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, porém, preferia Jacó. Sabe o que eu gosto da Bíblia? É que ela não esconde os erros dos heróis da fé. Jacó foi um grande homem de Deus? Foi. Mas preferir um filho e preterir o outro, está errado. Alguém aqui já deve ter sofrido essa marca, essa mágoa. Teu irmão fazia o que queria. Se tu fizesse metade do que seu irmão fazia, o coro cantava. Mas teu irmão não. Pior, tem alguém aqui que também era o filho predileto. A irmã fez assim, ó. Porque, você fazia o que você queria. Seus irmãos, coitado, plau. E é assim, Jacó era o preferido do pai. Perdão, Esaú era o preferido do pai. Aqui, gente, eu não vou fazer nenhuma... Aqui não aumenta aqui no retorno não, pode abaixar aqui. Pode abaixar aqui, tá, meninos? E abaixar um pouquinho do teclado também.
Não, mas tá gostoso. Quem gosta quando o Erickson toca o teclado? É engraçado, eu não costumo ministrar a palavra com teclado não, mas hoje te amo, mano. E aí, onde parei? Esaú era o filho predileto do seu pai. Aí que está o problema. Eu não vou fazer nenhuma inferência sobre a masculinidade de Jacó, mas fato é que Jacó era filhinho da mamãe e Esaú filhinho do papai. E isso se expressa até na virilidade que Esaú desenvolveu, se tornando um caçador, se tornando um homem do campo. Por que Jacó não se tornou isso? Porque o pai nunca o trouxe para a sua roda masculina. Repito, não estou fazendo nenhuma inferência sobre a masculinidade de Jacó. Mas alguns irmãos aqui, agora eu prego sobre você e não sobre Jacó, foram empurrados, por algumas razões que eu nem sei dizer, talvez para o lado materno da sua família. E até aí tudo bem. Só que a continuidade desse ambiente te fez ter um trejeito feminino. E até aí, sinceramente, entre aspas, tudo bem. Tudo bem. Só que aí você foi para a escola. E na escola o bullying foi pesado. E aquele bullying começa a entrar na sua cabeça e você começa a ter dúvidas. Será que eu não sou gay mesmo, não? Então, eu tenho um jeito assim, eu tenho um jeito assado. Pastor, você está dizendo que toda pessoa que lida com questões na homossexualidade foi empurrado pelo pai? Não necessariamente. Cada pessoa é uma pessoa. Não dá para jogar todo mundo num saco. Cada pessoa é uma pessoa. Mas quem sabe você foi empurrado. Eu conheço crentes. Uma vez eu conversando com um casal, pai de um rapaz que passava por questões na homossexualidade. E eu falei para eles, olha, vocês sabem que o filho de vocês lida com isso? Aí a mãe, eu falei, poxa gente, dá até uma tristeza. Seu filho, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, tem 20 anos de idade. Você nunca percebeu nada. Pastor. E para mim, pior ainda foi a reação do pai. Eles não são daqui da igreja, mas são crentes de outra igreja. O pai falou assim, esse garoto nunca me enganou. Esse é o exemplo de cristão que você vai dar para o seu filho na fase mais difícil da vida dele, em que ele está entendendo a sexualidade dele. Então, estou te mostrando um garoto que foi empurrado para o colo da mãe. Repito, sobre Jacó, não estou fazendo nenhuma inferência sobre a virilidade, a masculinidade dele, não. Mas fato é que Jacó era um cara mais delicado. Fazia comida em casa, cuidava das coisas de casa, só, normal. Nada. Só que Esaú não, Esaú era um cara. E aí, Isaac gostava mais de Esaú. Eu acho que só isso já é suficiente para você entender, porque lá na frente, Jacó fica dizendo, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. E Deus falando, garoto, para de pedir bênção. Você não precisa ser abençoado. Você precisa ter seu nome mudado. Você precisa saber quem você é de verdade, quem eu te chamei para ser. Para de precisar da aprovação dos outros. Garota, para de depender de relacionamentos para afirmarem o valor que você tem. Para de deixar as pessoas passarem por cima de você. Parte da sua covardia vem do fato de que você não sabe quem você é. As pessoas te fazem de bobo o tempo inteiro. E você dá uma de pacífico. Você diz, não, é que eu não gosto de briga não. Mentira! Você se acovarda muitas vezes. Seja sincero com seu pastor essa noite. Se não comigo, seja sincero com o Espírito Santo essa noite. Você se acovarda muitas vezes. Você engole seco. De vez em quando você tem que engolir seco, tá certo? Mas você engole seco em momentos que era para você se posicionar e dizer basta. Mas Jacó não, você não. Porque te falta identidade. Te falta identidade. Certa vez, versículo 29, está comigo? Quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, me dê um pouco do seu ensopado vermelho que você tem aí. Estou faminto. Versículo 31, respondeu Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Sabe o que Jacó imaginava?
se eu for considerado o filho mais velho, meu pai vai se apegar a mim. Se eu me tornar o filho primogênito, meu pai vai me preferir. Porque na cabeça dele, Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú era o primogênito. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Como quem diz: para que eu quero este troço? Falar uma palavra bem feia. Para que eu quero esta porcaria de primogenitura, se eu estou com fome agora? É isso que dói em alguns de vocês, ver outros desprezando o que você sempre quis ter. Tem irmãs solteiras nessa igreja, que quando você, mulher casada, está lá reclamando a altos pulmões do seu marido, porque meu marido, e não sei o quê, e ela está dizendo assim: eu só queria ter um marido. Aliás, posso dar uma dica para os homens dessa igreja? Para os solteiros? Não? Vou continuar pregando. Posso? Às vezes tu tá... Ai, meu Deus. Ai. Tua mente está tão, sei lá, poluída com a estética desse mundo, que você só olha para a estética. E estética se compra, caráter não. Então, às vezes tem uma irmã que tem um pouco mais de idade, está há mais tempo esperando no Senhor. Sabe o que ela diz no coração dela? Deus, me dá um marido, eu vou tratar ele igual um rei. Até massagem no pé desse homem eu vou fazer. Alguma solteira fala: é mesmo? Obrigado, ninguém falou não, mas é verdade. Você vai ter que achar a certa também, né, irmão? Essa mulher está dizendo: Deus, essa mulher não sabe cuidar do marido direito não. O dia que o Senhor me der um marido na minha mão, vou cuidar do meu marido, vou cuidar da minha casa. Sem exagero, quem aqui é solteiro e é doida para ter uma casa para você cuidar? Não estou falando de machismo, não, uma casa que eu digo um lar, tá? Não estou falando de uma louça para você lavar, não. Estou falando de um lar para você cuidar. Só que você não, bobão. Oh, meu Deus, oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Desculpa, bobão não, bobinho. Você escolhe aquela menina mais estética de todas. Ela está cheia de opção. Ela está, não sei. Aí quando tu vai naquela irmã, oh meu Deus, aí você fala para ela: eu te vi onde ninguém te viu. Eu te achei no meio da multidão. E aquela irmã diz: mas eu estou esperando há tanto tempo. Desculpa a demora, cheguei. Tu vai ver como é que essa menina vai te tratar. Você vai ver como essa mulher vai te tratar. Porque tu foi a única chance. Ela vai se agarrar, ela vai falar assim: meu Deus, você é minha chance. É a chance. Oh, meu Deus. Estou querendo falar uns nomes aqui, não posso. Meu Deus. Não aplaude não, Jael. Porque Bianca está logo ali. Cole está aqui na frente. Mas não. É porque talvez você não queira uma esposa, você quer uma namoradinha, né? Então é isso. Então vai nessa mesmo. Vai nessa mesmo. Quando você rachar a cara, você volta aqui. A gente conversa. Jacó, porém, 33, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu. No final do versículo 34, assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Desprezou seu direito de filho mais velho. Aí, só que o problema é que eu acho que Jacó falou assim: agora sim, yes, agora meu pai vai me amar, agora eu sou o filho mais velho, agora tudo vai mudar. Mudou? Não, mudou nada. Piorou, porque um dia o pai dele fala para Esaú, fala assim: meu filho, estou quase morrendo,
então está na hora de eu te abençoar. Vai, caça um animal para mim, faz uma comida, volta aqui, que eu vou comer tua comida e vou te abençoar. Isaac já era tão velho que estava cego já, cego mesmo, de cegueira física. A mãe de Jacó, para você ver como é que Jacó era filhinho da mamãe, foi lá, meu filho, você não sabe, seu pai vai abençoar Esaú, corre lá, filho. E ela faz um plano, e aí Jacó fala, mamãe querida. Eu acho que Jacó tinha até um cabelinho boi lambeu assim, sabe? Jacó finge ser o irmão, coloca a roupa do irmão, coloca pele de carneiro sobre seu braço, porque Esaú era muito peludo e tinha cheiro de animal, porque vivia no meio dos animais. E o texto diz que ele entra na tenda do pai dele, do pai cego, com um pratinho de comida. Só que ele consegue fingir estética e cheiro, mas ele não consegue fingir a voz. Aqui sim eu posso fazer uma inferência, porque com certeza absoluta, por causa da vida que Esaú vivia, Esaú tinha uma voz mais viril do que a do seu irmão Jacó. Então o que Isaac estava esperando ouvir? Oi pai, voltei. O que Isaac ouviu? Oi pai, voltei. Fiz uma voz normal, fiz a minha na verdade. Eu não sou nenhum lenhador, nem caçador, então... né? Oi pai, voltei. Versículo 18 do capítulo 27. Ele se dirigiu ao seu pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Isaac já estranhou. Jacó disse a seu pai, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Gênesis 27, versículo 19 agora. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma, e me abençoe. Isaac perguntou, meu filho, como é que você caçou tão depressa? E ele disse, Deus me abençoou, pai. Versículo 21, chegue mais perto de mim, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber que você é realmente Esaú. Jacó se aproximou, e Isaac disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão. Isaac perguntou outra vez, é mesmo você, meu filho, Esaú? Ele respondeu, sou eu, pai. Então me disse, traga a sua caça para que eu coma e te abençoe. Eu acho que Jacó agora falou, yes, finalmente eu vou ter minha bênção, finalmente. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele bebeu. Então seu pai disse, venha cá e me dê um beijo. Vem cá, Peterson, e me dê um beijo. Não precisa me beijar. O texto diz que Jacó, pode colocar lá no telão, Jacó se aproxima de Isaac, dá um beijo em Isaac, Isaac faz assim, ó. E a frase que ele diz, coloca no telão, a bênção, coloca no telão, filho. Pode ler aí o seu versículo aí, é o próximo versículo, né? O cheiro, como é que está escrito aí? Alguém abriu? Telão, filho. Eu te espero. Pastor Paulo, ele está querendo comprar um computador da Apple, que ele falou que o da Apple não trava. Vai chegar o iMac, filho, receba. Não, é lá em cima que recebe, gente. Você tá... Amém, pegou a bênção no meio do caminho, nem chegou lá pro irmão. Gente, rápido que eu não estou mais aguentando ficar abraçado com o Peterson aqui, não. Um cheiro de Esaú aqui. Vamos ler aqui? Vem cá, Peterson. Versículo 27. Gênesis 27, 27. Ele se aproximou, beijou, e quando sentiu o cheiro das roupas, Isaac o abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho Esaú é como o cheiro do campo. Essa era a bênção que Jacó sempre quis, não foi? Jacó estava feliz agora? Não. Eu acho que, deixa eu ser o Jacó agora. Eu acho que Jacó chega, o pai vai me abençoar agora. E quando o pai fala, que orgulho eu tenho de você, meu filho Esaú. Coitado, Isaac estava sendo enganado, Isaac nem sabia, mas estava causando uma ferida profunda em Jacó.
Porque Jacó estava então pensando: meu pai hoje só está me abençoando porque acha que eu sou outro. O único jeito de eu conseguir arrancar uma bênção dele foi enganando ele, porque se ele soubesse que era eu, ele não me abençoava. Aí eu te pergunto: Jacó recebeu a bênção, não recebeu? Resolveu o problema de identidade dele? Não. Esse é o problema. Você fica de culto em culto atrás de uma bênção, quando na verdade você precisava de um encontro com ele para descobrir quem você é. Toca a mão de quem está do seu lado e fala: você não precisa de uma bênção, meu irmão. Fala: você já é abençoado. Você precisa reconhecer quem você é. Jacó é abençoado, mas ao mesmo tempo ferido. Imagina, eu consigo imaginar que dos olhos de Jacó devia estar escorrendo lágrima, ele dizendo: puxa vida, todas essas palavras bonitas que estão saindo da boca do meu pai, só estão saindo da boca dele, porque ele pensa que eu sou Esaú. Eu repito, Jacó achava que a bênção ia resolver, não resolve. Jacó achava que dinheiro resolvia, não resolve. Você acha que o casamento vai resolver, não vai resolver. Você acha que, não pastor, agora é que esse ano eu vou abrir minha empresa, não vai resolver. Não pastor, quando eu me casar, não vai resolver. Não pastor, porque quando esse ano virar e o dinheiro chegar, quando eu tiver, não vai resolver. Por quê pastor? Porque o seu problema não é nada disso. Seu problema é identidade. É identidade. Jacó então, obrigado Peterson, já te chamo de volta. Jacó então foge. Porque Esaú descobriu que Jacó tinha roubado, entre aspas, né? E Esaú jura Jacó de morte: vou te matar, vou te matar. E Jacó foge. No meio da fuga, Jacó já tinha sido abençoado, gente? Já. Ele dorme para descansar. E aí, no capítulo 28, no versículo 10, eu não vou ler o texto, mas ele deita, dorme, e aparece uma escada de ouro do lado dele, anjos de Deus subindo e descendo, e ele vê Deus do lado dele. Quer ouvir as palavras que Deus disse para ele? Eu leio para você, versículo 13, ao lado dele, 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e de seu pai Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você onde quer que você vá, e eu trarei de volta essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Se isso aqui não é bênção, o que é isso aqui então? Jacó foi muito abençoado. O que ele vai pedir no dia seguinte? Bênção de novo. Porque a bênção não estava resolvendo o problema lá de dentro. Jacó acorda do sono e ele fala: meu Deus, eu tive uma experiência com Deus. Essa aqui é a casa de Deus. E ele chama o lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Quem sabe você dentro da casa de Deus, já salvo, já em processo de santificação, mas não resolveu ainda identidade. E identidade é uma coisa, salvação é outra. Você está salvo em Cristo Jesus, mas continua tropeçando nos mesmos lugares, continua deixando as pessoas passarem por cima de você, continua sendo um bobo, continua sendo carente, continua sendo necessitado da aprovação dos outros, porque você não resolveu um problema de identidade. Parece que você não recebeu o espírito de adoção de filhos que faz você clamar: Abba Pai, eu tenho um pai. Fala uma coisa para você: é muito cansativo ter que merecer amor o tempo todo. Alguns irmãos que estão aqui já viveram relacionamentos onde você tinha que andar em ovos, porque se você fizer qualquer besteirinha, é muito cansativo ter que merecer amor o tempo todo. Meu conselho para você: desiste de merecer e aceita pela graça.
Desiste dessa posição de órfão, onde você tenta merecer o amor do pai, e assume sua posição de filho, onde você já recebeu pela graça. Jacó sai dali e ele encontra uma cidade onde morava parte da família dele. O irmão da mãe dele, ou seja, seu tio, Labão, morava lá. Quando ele chega nesse lugar, ele pela primeira vez na vida vê uma mulher que é linda, chamada Raquel. Raquel era filha de Labão, sua prima. Era muito comum casamentos dentro da família nessa época. E aí, versículo 9 do capítulo 29, coloca no telão pra gente. Estava ele ainda falando, quando chegou Raquel com suas ovelhas. Quando Jacó viu Raquel e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço. Estava todo mundo esperando alguém que removesse a pedra. Ele falou, todo pavão, porque Raquel estava ali. Versículo 11. Depois Jacó beijou Raquel. Rápido, né? Não é exagero não. Eu acho que aqui era um beijo respeitoso ainda. E começou a chorar bem alto. Aí de novo deu brecha ele beijou a menina. Acho que a menina falou, gente, nunca deu um beijo na vida não, garoto. Desculpa. Sabe por que Jacó chora? Porque Jacó está na mente dele dizendo, encontrei o que eu precisava. Agora tudo vai dar certo. Uau! Conheci Raquel. Raquel é minha prima. Minha mãe queria que eu casasse com alguém da família. Ela é da minha família. Ela é linda. Tá tudo certo. É igual alguém quando fala, Deus, eu quero um Jeep Renegade. E se for da tua vontade, eu só vou ver Renegade por aí. Você vai ver toda hora. Porque o que você procura não é o que você tem, é o que está faltando. Como é que é aquela frase? Para um martelo? Não tem? Todo não sei o que é prego? Como é que é? Você não sabe não? Não sabe? Para um martelo toda taxinha é prego, deve ser isso. É porque você está procurando. Jacó vai para a casa de Labão, se hospeda lá, fica um tempo lá. Labão responde para ele, dá uma olhada na história junto comigo no telão, versículo 16, já fazia um mês que Jacó morava com Labão, e Labão disse, olha, vai ficar trabalhando para mim de graça? Não precisa trabalhar de graça não, você quer receber quanto? Jacó, na cara de pau, fala, eu quero tua filha. Imagina você que é pai de menina aí, eu já profetizei que o primeiro genro que chega lá em casa, eu vou oferecer em sacrifício, holocausto ao Senhor, primícias. Vamos oferecer, né, Firmino? Firmino também tem filha. O texto diz, versículo 16, ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e a mais nova se chamava Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Eu já vi pastor dizendo que olhos meigos significa estrábica, vesga. Isso não é verdade. Não tem base de tradução para dizer que olhos meigos significa vesga. É mais fácil entender que Lia era uma moça singela, ou como algum rapaz machista diria hoje, uma moça sem sal. Oi, Jacó, tudo bem? Bem. E aí do lado tinha Raquel. Oi, Jacó. Eu não posso imitar muito não, senão vira um corte depois. Eu tô frito, né? Entendeu? Então, quer que eu imite de novo? Mas eu não vou. É mais ou menos assim. Lia era aquela menina estudiosa, inteligente, esforçada. Só que não era tão linda, tão atraente. Meu irmão, às vezes o problema está na sua mente pornográfica. Você imagina um mundo de plástico, onde mulheres não adquirem celulite, ou não esticam suas peles depois que têm filhos. Esse virou o seu padrão. Só que esse padrão não é humano. Ninguém alcança esse padrão não, meu irmão.
Ninguém alcança um padrão desse, não. Talvez Jacó estava na mesma leva. A Lia estava ali, uma menina boa, uma menina meiga. Mas Raquel que era menina, uau. E Jacó falou, eu quero Raquel. E está tudo bem. Vou falar que Jacó não podia escolher Raquel. Não, ele podia. Versículo 21, Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel. Então disse Jacó a Labão, entregue-me minha mulher, pois eu cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Coragem, né? Falar isso para o sogro, quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo. Olha que bonito. Reuniu o povo, deu uma grande festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e não Raquel. Sabe que naquela época se casava com um véu, né? Então Jacó foi feito de bobo. E levou Lia para a tenda, sem saber que era Lia. Versículo 25, quando chegou a manhã, lá estava Lia. O Jacó acorda, ué, que isso, menina? Então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel e você me enganou. Labão respondeu, é que aqui a gente não tem o costume de dar a filha mais nova, a gente primeiro dá a mais velha. Veja que a falta de identidade de Jacó faz ele ser passado para trás. E ser passado para trás de novo. Porque Labão fala assim, faz o seguinte, casa com a Raquel também, você trabalha 7 anos de graça, mais 7 anos. O que Jacó era para ter dito? Não, que a gente combinou, eu não vou ser passado para trás. E Labão ia falar, não, tá, então casa com Raquel, tá tudo certo. Mas não, Jacó é passado para trás de novo, porque não tem identidade, não tem firmeza. Quantos anos Jacó teve que trabalhar esperando para casar com Lia? 7. Porque se você olhar o texto, Jacó não espera mais 7 anos para depois casar. É pior ainda, olha o texto. Próximo versículo. Vamos. Complete essa semana de núpcias desta filha e daremos a você a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Ou seja, espera essa semana, você casa hoje, espera mais uma semana, casa com a outra e depois trabalha 7 anos de graça. E Jacó concordou, casou com Raquel, ficou feliz porque finalmente casou com quem queria casar. E essa história parece que finalmente teve um final feliz. Jacó casou com quem queria casar. Labão desencalhou as 2 filhas de uma vez só. Tudo bem. E a menina Lia, cuja virgindade foi negociada pelo pai por um empregado que trabalhasse 7 anos de graça? Porque o texto não diz, mas é muito fácil inferir que Labão tenha chegado para Lia e dito, garota, você vai casar com Jacó. E ela, não, pai, você está doido? Raquel que quer casar, eles que, não, você vai casar, porque eu não vou deixar uma filha minha ficar solteira. Mas pai, cala a tua boca. E mais, quando você entrar naquela tenda, nenhum pio, garota. Tá bom, pai. Numa sociedade como aquela, e uma filha era louca de se levantar contra o próprio pai. E sem querer, Jacó, coitado, não tinha culpa, mas por causa da ferida que ele tinha na identidade dele, ele acaba ferindo Lia na mesma área em que ele foi ferido. Porque do mesmo jeito que um dia o pai de Jacó abraça ele e diz, meu filho Esaú, agora ele abraça Lia e diz, minha esposa Raquel. Irmãs que estão aqui, se coloquem no lugar de Lia. Sua primeira noite. E o homem sussurra no seu ouvido o nome de outra mulher. A gente tem um nome para isso hoje em dia, não tem? Chama-se abuso. E ecoava no ouvido da menina a voz do pai, você cala tua boca, garota. Esse é o problema de gente ferida, de gente machucada, é que a gente machuca os outros sem saber. Jacó sai da tenda, Labão, o que você fez? E Lia lá, meu Deus do céu, que vergonha. Porque esse homem acabou de me abraçar e acabou de me desejar, mas no fundo ele não desejava a mim, desejava outra mulher.
Só que de acordo com a palavra, Deus se compadeceu com Lia. E se até agora eu estava pregando sobre Jacó, posso pregar sobre Lia agora, na metade final da nossa pregação? Porque apesar de muitos pastores falarem mal da Lia, que Lia era vesga, que Lia era feia, e muitas novelas gospel, bíblicas, sei lá, ficarem mostrando uma Lia amargurada, rancorosa, o texto diz o contrário. Diz que Lia era uma mulher maravilhosa, só não tinha uma estética seduzente, vai? Versículo 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então vem cá, quem que concedia filho para Jacó? Lia ou Raquel? Lia. 32, Lia engravidou, deu à luz a um filho, e deu o nome ele de Rúben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, e agora certamente o meu marido me amará. Que tipo de coração é esse? Que é humilhada pelo seu pai, jogada de lado, e no fundo ela ainda diz, eu só quero o amor do meu marido. Veja que a ferida que Lia também tem, Jacó também tinha. Eu só quero um pai. Do mesmo jeito que Jacó não queria bênção, ele queria um pai. Lia não queria um amante, queria um marido. Agora meu marido vai me amar. Versículo 33, Lia engravidou de novo, benza a Deus. Deu à luz a outro filho e disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada e deu-me também este filho, pelo que chamou a ele de Simeão. 34, de novo engravidou, deu à luz a mais um filho, dizendo, agora finalmente meu marido se apegará a mim. Olha o coração dessa menina. Se está no terceiro filho, a gente pode contar que deve ter sido mais ou menos uns 3 anos de casamento já, contando gravidez e puerpério. Então, Lia está dizendo, eu ainda quero o amor desse meu marido. Gente, que tipo de fidelidade é essa daqui? Se essa menina viesse no gabinete, eu ia falar, menina, para com isso, menina. Está se iludindo. E Lia estava dizendo, não. Eu sei que o que aconteceu comigo foi terrível. Quero te lembrar que Jacó não tinha culpa do abuso que Lia sofreu. Jacó estava vendido nessa história também, tá? Quero te lembrar disso. Então, Lia estava dizendo, eu não tenho culpa do que aconteceu comigo, mas eu assumo a responsabilidade de ressignificar minha dor e transformá-la num testemunho. Um testemunho. Isso é postura de matriarca de verdade. Matriarca de verdade tem essa postura aqui. O texto diz, 35. Não tinha Netflix não, meu irmão. Engravidou outra vez. E quando deu à luz a mais um filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Por isso deu a ele o nome de Judá. Depois disso parou de ter filhos. Eu e minha esposa, Bia, a gente tinha 2 filhas, Aurora e Olívia. Só que desde que a gente casou, a gente tinha no coração um desejo de ter um garoto que a gente colocaria o nome dele de Judá. A gente sempre pensou nisso, sempre foi uma coisa na nossa cabeça. Mas tivemos 2 filhas, tá tudo bem. Uma vez ela teve um alarme falso. E ela resolveu orar para consultar a Deus se era da vontade de Deus a gente ter um 3º filho. Ela orou e ela abriu a Bíblia. Você sabe que você não pode fazer isso sempre, não? Mas de vez em quando, num momento de desespero, você pode falar, Deus, fala através da Bíblia. Porque se ele fala através da mula, não vai falar através da Bíblia. E ela botou o dedo bem nesse versículo. E ela me chamou no quarto, eu lembro até hoje. Amor, Deus me deu um texto. O texto que eu li é, engravidou Lia outra vez, e deu à luz a um filho chamado Judá, então parou de ter filhos. E ela disse, meu amor, a gente vai ter mais um filho, o nome dele vai ser Judá, e a gente não vai ter mais nenhum filho. Aconteceu assim, 1 mês depois a gente descobriu que ela estava grávida, fizemos um chá revelação, era menino, foi Judá, e a gente não vai ter mais filhos. Socorro, Deus. Capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja. Teve inveja de sua irmã. Peraí, quem que era invejosa, Lia ou Raquel? Raquel. Por que esses pastores ficavam queimando o filme de Lia então, coitada? Raquel era invejosa. E pior,
ela ainda colocava para os outros a responsabilidade dela. Ela era estéril. Ela chega para o marido e diz: me dá filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Raquel então tem uma ideia. Versículo 3, então respondeu: aqui está minha serva Bila, deite-se com ela e você vai dar filhos para mim. O que isso te lembra? Uma mulher que era estéril e que não tinha paciência para esperar Deus agir, portanto deu sua serva para que seu marido deitasse com ela e com ela tivesse um filho. Sara, a matriarca, a esposa de Abraão. Os mesmos erros se repetindo, porque apesar de abençoados, a identidade deles não estava sarada. Estou pregando para gente que é crente, mas cuja identidade ainda não está sarada, e você está replicando os erros, e se duvidar ainda bota a culpa na maldição hereditária, quando na verdade você não teve sua identidade curada. Está comigo essa noite? Aí, a serva dela tem um filho. Jacó trabalhava também, né, gente? Rapaz. Versículo 6. Raquel disse: como é que eram as declarações de Lia quando Lia tinha filho? Meu marido vai me amar. Deus está me honrando, meu marido vai me amar. Meu marido vai me amar. Qual é a declaração de Raquel? Agora Deus me fez justiça. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Versículo 6, 7. A menina, a serva, Bila, tem outro filho. Jacó trabalhava. Engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Então Raquel disse: tive grande luta com minha irmã e a venci. Lia estava competindo com Raquel, mas na cabeça de Raquel estava. É isso que acontece na cabeça de quem não tem identidade formada. Tudo você acha que as pessoas estão contra você. Tudo você acha que está me perseguindo. Por que não me olhou? Fulano não falou comigo, viu? Não tem ninguém em guerra contra você não, filho. Desculpa, baixa a bola, né? Não, porque fulano não falou comigo. Meu Deus, ele não viu. Não, porque você cria uma guerra na sua mente, uma batalha contra alguém. Fulana vai ver, ela vai ver. E Lia estava vivendo a vida dela, normal. Agora, repito, olha a diferença das frases que Lia falava quando engravidava para as frases que Raquel falava quando engravidava. Agora meu marido vai me amar. Raquel, agora eu vou vencer minha irmã. Que loucura! Quem então era manipuladora? Quem então era competitiva? Agora eu vou me vingar. Versículo 14. Quem está gostando da gente fazer um passeio pela Bíblia? Estamos lendo muito hoje, né? Que bom. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo. Rúben era filho de Lia, ok? Encontrou algumas mandrágoras e trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: me dê algumas mandrágoras do seu filho. Mandrágoras eram frutinhas que se acreditava na época serem afrodisíacas. Tipo a gente brinca hoje com ovo de codorna. Não come ovo de codorna não, que você vai ter filho. Mesma coisa. Acreditava-se que quem comesse a mandrágora, mesmo estéril, engravidaria. Então Raquel, quando vê a mandrágora, ela fala: já que Deus não fez por mim, vou dar um jeitinho. Me dá a mandrágora. Lia responde: ei. 15. Não foi suficiente você tomar o meu marido de mim? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho me trouxe? Então disse Raquel: Jacó então se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. O que isso te lembra? Alguém trocando um direito por uma comida. É o mesmo erro de Esaú. Essa família está num ciclo de erros repetidos, porque ninguém teve sua identidade curada. É a mesma frase praticamente. É como se Raquel estivesse dizendo: o que me adianta me deitar com ele, se aqui não funciona? Me dá as mandrágoras. É a mesma coisa que Esaú disse: se eu estou com fome, o que me adianta o direito da primogenitura? Agora, mulheres que estão aqui, você deixaria teu
Teu marido tem uma noitezinha fora? Por qual dinheiro do mundo? Faz a conta não. Não faz a conta não. Porque no primeiro culto eu falei assim, por R$1 milhão você deixaria? Aí teve uma irmã que... 1 milhão é 1 milhão, pastor. Faz a conta não. Raquel troca. Agora, oh meu Deus, que supersticiosa, que mesquinho. Ah, vou comer essa frutinha, pode ir lá se deitar com meu marido. Eu imagino, eu estou fazendo agora uma conjectura, tá? Eu imagino que de 7 dias da semana, Jacó como preferia Raquel, 4 dias com Raquel, 3 com Lia. Então, Raquel troca um dia, agora vai ser a sua escala. Bota no Services aí, que hoje é a sua escala. Nosso aplicativo de voluntariado. Bota aí, Lia, hoje é a sua escala. O texto diz, próximo versículo comigo. Quem está comigo diz amém. Diz assim, quando Jacó, 16, chegou do campo, Lia saiu ao seu encontro. Vê, Raquel despreza a noite com o marido, Lia corre até o marido. E na minha versão, está um pouco diferente da do telão, mas diz assim, saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá. Irmã que está aqui, essa é a frase que seu marido gostaria de ouvir hoje, depois do culto. Hoje, quero profetizar aqui sobre isso. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Espero que minha esposa esteja assistindo online. Só para justificar, minha esposa agora trabalha em Maricá, então ela vem no culto da manhã, no culto da tarde, mas não fica para o culto da noite, por conta do acordar 5 horas da manhã, né? Então tá lá o texto. Aqui é muito bom, aqui é muito bom. Hoje você me possuirá, pois eu comprei o direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite, ele se deitou com ela. A noite que Raquel trocou, ok? Leu o versículo 17, a noite que Raquel trocou. Toma. Toma. Acho que Lia fez assim. Na noite que Raquel trocou, Lia ficou grávida. Gente, eu acho que Raquel deve ter ficado furiosa. Porque enquanto Lia estava lá, meu amor, hoje é a nossa chance de ter mais uma noite junto. Raquel estava lá, minhas mandrágoras, meu precioso. Brincadeira. Só que o texto diz um negócio interessante. Diz que Deus ouviu Lia. Lia tinha orado? Não. Ele ouviu a atitude de Lia. Falou assim, gostei dessa garota. Porque apesar de continuar sendo desprezada, ela continua sendo fiel. Eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Isso é prova de que Lia tinha identidade. A identidade é como uma fonte dentro de você. A Bíblia diz, o homem bom, de seu bom tesouro, tira coisas boas. Quer dizer que você tem um bom pote, uma boa fonte da onde você tira coisas boas. Você não depende daquilo que jogam para você retribuir. Quem não tem identidade só retribui o que dão para ele. Mas quem tem identidade tem sua própria fonte. Lia, apesar do jeito que era tratada, continuava amando. E aí, olha o versículo seguinte, 18. Você está aqui? Achei ele. Disse Lia, Deus me recompensou por eu ter dado minha serva a meu marido. Lia também deu a serva dela, tá? Diga-se de passagem. 19. Meu irmão, a menina é uma máquina. Lia engravidou de novo e deu a Jacó 6º filho. E disse, olha lá, 20. Disse Lia, agora minha irmã vai ter que comer o pão que o diabo amassou, e ela vai aprender por ter me humilhado daquele jeito, e meu marido vai largá-la e ficar comigo. Eu quero te dar ênfase para você ver o coração dessa menina.
Deus me presenteou com uma dádiva preciosa. Agora meu marido vai me tratar melhor. Que coração é esse, meu irmão? Alguém fala comigo, por favor, me dá um coração como o de Lia, Senhor. Fala aí, me dá um coração como o de Lia, Senhor. Me dá uma fidelidade como o de Lia, Senhor. Que negócio é esse, gente? Meu Deus do céu. Eu vou pular algumas coisas por causa do nosso tempo, mas no capítulo seguinte, Jacó foge de Labão, porque ele não tem coragem para peitar Labão. Labão estava passando ele para trás, mudou o salário dele 10 vezes, mas Jacó nunca teve coragem de olhar na cara de Labão e dizer: Labão, para de me usar. Ele só deixava, porque não tinha identidade, já te falei isso. E aí, para não ter um confronto, ele foge de madrugada. Tem gente aqui fugindo de confrontos. Só que a Bíblia diz que apesar de Lia se submeter ao Deus de Jacó, Raquel ainda era apegada aos deuses de seu pai. Roubou então os ídolos de seu pai e levou com ela. Labão acorda no dia seguinte, vai correndo atrás de Jacó, porque ele achou que Jacó tinha roubado os ídolos. E fala: Jacó, você rouba meus ídolos. Jacó: não fui eu. Procuraram nas tendas. Raquel esconde debaixo de uma manta, senta em cima da manta. E Jacó diz assim: com quem tiver os ídolos, certamente morrerá. Mal sabia Jacó que estava declarando a sentença de morte de sua esposa Raquel. Quando o pai entra na tenda de Raquel, Raquel diz assim: papai, me perdoa por eu não poder me levantar, porque eu estou no costume das mulheres. Ou seja, ela estava naqueles dias, no ciclo da mulher. E naquela época não tínhamos os aparatos que temos hoje. Então ela dizia: eu não posso me levantar, pai. Estou no meu fluxo, não posso me levantar. Engraçado. Ela usou a fertilidade dela para esconder a idolatria dela, atraindo sobre si sentença de morte. Adivinha como ela morreu? Dando à luz a um filho. Eu estou te mostrando no texto, eu não estou querendo demonizar Raquel. Raquel é uma mulher normal, que tomou muitas decisões erradas. Mas eu estou querendo te mostrar o contraste entre essas duas mulheres, para te mostrar como Lia foi fiel até o fim, e que vale a pena ser fiel. No texto que lemos no começo da nossa palavra de hoje, Jacó tem um encontro com Deus. Versículo 27 do capítulo 32, o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome, garoto? E aqui que tudo muda, porque Jacó não estava pedindo nome, estava pedindo bênção. Deus não quis dar uma bênção, Deus quis dar um nome. Pega na mão de quem está do seu lado e fala isso: Deus não quer te dar uma bênção hoje, quer te dar um nome. Seu nome não será mais Jacó, diz a palavra aqui, mas será Israel. Depois disso, vou tentar poupar nosso tempo final aqui. Depois disso, Jacó muda de atitude, porque agora ele tinha mudado. Quando ele sai desse encontro com Deus, ele encontra seu irmão Esaú, se reconcilia com Esaú, muda seu tratamento com Lia. Não vai dar tempo da gente ler o texto, mas você vai perceber isso. Raquel morre, inclusive Raquel morre na beira do caminho. Eles estavam indo num caminho, e quando Raquel morre, eles sepultam ela na beira do caminho. Eles continuam a estrada. A história conta, eu vou adiantar aqui. A história conta, a Bíblia conta, que Raquel morreu, Lia também morreu. Tem toda aquela história do filho de Jacó chamado José, lembra? Que foi para o Egito, virou governador do Egito. Depois disso, Jacó vai morar com o filho dele no Egito, e eles prosperam. Só que Jacó fica velho, e está na hora dele morrer já. E aqui que é engraçado, porque você deve estar perguntando: pastor, o tema da palavra não é que vale a pena ser fiel? Mas sinceramente, pastor, olhando essa história, não parece que está valendo muito a pena para Lia, não. Concordo com você. E talvez esse seja o X da questão da pregação de hoje. Capítulo 49, versículo 29 de Gênesis. Jacó deu essas instruções a seus filhos, dizendo: estou para ser reunido aos meus antepassados, ou seja, estou para morrer. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã,
campo que Abraão, meu avô, comprou como jazigo perpétuo, como propriedade de sepultura. 31. Ali foram sepultados os patriarcas Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Podia ter uma vírgula, minha mulher de verdade. Pastor, aí ficou ruim sua pregação, que você disse que vale a pena ser fiel, mas está me dizendo que Lia só foi honrada depois de morta. Sua recompensa não vem dessa vida, filho. Um dia estaremos diante do trono da graça de Deus, e naquele grande e glorioso dia poderemos ouvir o nosso nome sendo chamado. E Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, recebam a herança que vos preparei. E por que não dizer, do ventre de Lia nasceu Levi, aquele que deu origem aos levitas. Já ouviu falar de um sacerdote chamado Sadoque, descendente de Lia? Já ouviu falar de Moisés, descendente de Lia? Arão, Miriam, descendentes de Lia. Todos os sacerdotes que serviram ao rei Davi, descendentes de Lia. De Lia também nasce Judá, aquele que deu origem à linhagem de Boaz, o resgatador de Ruth. Davi, rei de Israel. Salomão, Roboão, Jeroboão, toda a linhagem de reis de Israel veio de Lia. E por que não dizer, de Lia também veio o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Aquela que era desprezada entrou para os registros da eternidade como mãe de nações. Talvez, filho, a sua honra não venha nessa vida. Talvez as questões não se resolvam nessa vida, mas um dia diante do trono da graça seremos recompensados por Ele. Toda dor, todo choro, toda lágrima, enfim, cessarão. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Vinde benditos de meu Pai. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Libera um brado de louvor ao nome do Senhor.